Câmara dos Deputados pode analisar nesta terça-feira o projeto de lei complementar que regulamenta o pagamento das emendas parlamentares, né? Aquele projeto apresentado na semana passada pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. De acordo com o texto, serão apresentadas por bancada estadual até 8 emendas para os estados com até 5 milhões de habitantes, não é? E 6 emendas para os estados com mais de 5 milhões e de até 10 milhões de habitantes. Para os estados com mais de 10 milhões de habitantes, serão apresentadas 4 emendas. A Câmara corre com esse projeto porque quer dar logo uma satisfação ao presidente, ao ministro do STF, o Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas PIX e também das emendas de comissão em agosto. O Rodrigo Pacheco falou agora há pouco, presidente do Senado, ele falou agora há pouco sobre esse projeto de lei e falou, ele falou o seguinte, que se depender dele, até novembro, essa situação será resolvida. Matheus, coloca por gentileza aí, Rodrigo Pacheco. Nós estamos aguardando na Câmara dos Deputados, há um PLP de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, né, que trata do tema. Há algumas ponderações feitas pelos parlamentares em relação ao conteúdo, que são questões de mérito. Então nós vamos aguardar a apreciação pela Câmara, assim que chegar ao Senado, nós vamos também dar prioridade a isso, porque é muito importante nós resolvermos essa questão orçamentária, definir uma disciplina em relação às emendas parlamentares, emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão, porque é muito importante rodar o orçamento, né? Nós temos realmente a garantia de que municípios, estados, entidades filantrópicas possam ter os recursos do orçamento, seja o orçamento original, seja o orçamento através das emendas parlamentares, isso é de interesse do Brasil. Então nós aguardamos a definição da Câmara dos Deputados e quando chegar ao Senado Federal nós vamos colocar com a maior agilidade possível a apreciação dos senadores. A tendência é vocês tocarem no projeto do Rubens, então, e atenção do Acho que mais importante do que qual projeto será é o conteúdo, né? Havendo convergência de conteúdo entre Câmara e Senado, pouco importa se vai ser o projeto da Câmara ou do Senado. O importante é que o Congresso Nacional como um todo entregue uma disciplina sobre as emendas na linha do que deseja o Parlamento, que deseja o Executivo e obedecendo às regras constitucionais também para garantir a aprovação em eventuais discussões judicializadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, nosso intuito é ter o melhor texto possível e aprová-lo, Câmara e Senado, nos próximos dias. Até o final de novembro? Ah, sim, nós precisamos aprovar isso até o final de novembro. Presidente, mas há críticas exatamente sobre o texto apresentado pelo deputado Rubens, não atenderia todos os critérios de transparência colocados pelo STF. Como o senhor vê essas críticas? O senhor sabe quais são as exigências? O senhor participou dessas discussões? O texto vai precisar ser alterado nesse sentido? Eu acho que óbvio que se o que se busca é rastreabilidade, o máximo de transparência, mais igualdade no trato disso entre parlamentares, nós vamos ter que buscar o texto que seja adequado para isso. Agora, qual será esse texto? O trabalho legislativo está sendo feito nesse momento na Câmara dos Deputados. Presidente. Tem acordo de qual vai ser ainda? Não, está em discussão ainda, né? O início da discussão é próprio agora que Câmara e Senado possam debater e pode haver aprimoramentos que são absolutamente naturais. Então eu acredito muito na maturidade política para a gente poder resolver esse problema de vez. Agora, Rodolfo, essa declaração do Pacheco, ela mostra algo que em política eu acho maravilhoso, né? Colocando aspas e muita ironia. O projeto do Rubens Júnior foi apresentado, vamos lá, eu não quero ser injusto, Na quinta-feira, dia 31 de outubro, os caras já estão falando que vão resolver esse imbróglio em novembro. Um mês de tramitação nas duas casas. Na Câmara já foi alvo de requerimento de urgência, já pulou comissão, não teve CCJ, não teve comissão temática. Esse é um projeto que interfere diretamente na execução de despesa, teoricamente deveria passar por comissão de finanças e tributação, não passou. Vai chegar no Senado, talvez passe rapidamente ali pela CCJ que é comandada por Davi Alcolumbre, que tem interesse de resolver isso o quanto antes. Ou seja, quando os caras querem, eles resolvem, a jato, sem burocracia, sem problema, não colocam empecilho nenhum.
Só que quando é do interesse do povo, não, aí tem interesse, aí tem problema, aí tem pedalada regimental, aí os caras usam kit obstrução. É difícil defender, não é, Rodolfo? Prioridades, né? É uma questão de prioridade. E eu vou até colocar na roda aqui essas reuniões que o Lula, aí é fora do Congresso, mas o Lula tem feito aí, tá, desde ontem com o Haddad, aí reúne ministro, quer ouvir o outro ministro, outro para falar de corte de gastos. E aí, bota na comparação aí, né? O que é prioridade? E o que eles querem de fato fazer? Então, o Congresso quer fazer e vai fazer, e tá passando por cima de tudo. Aí eu me pergunto, e pergunto para quem está assistindo, o Lula quer fazer o corte de gastos? Se quisesse fazer, já não tinha feito? Né? O Haddad deixou de viajar essa semana para a Europa, ia para a Europa, não tinha agenda lá, e aí cancelou tudo, agora vamos lá, corte de gastos. Aí, reunião. Termina a reunião, os ministros saem pela garagem, ninguém fala nada. Dia seguinte, houve ministro de tudo quanto é ministério, sem responder nada, sem deixar nada claro. Enquanto isso, tá aí. Brasília tem uma prioridade hoje, está clara essa prioridade, Wilson, e eles não estão, nem estão se preocupando em esconder isso. E no final das contas, a gente já falou sobre isso aqui, é sempre bom lembrar, é uma questão, o pano de fundo das emendas é disputa de poder, disputa por poder. É o Congresso poder executar sem precisar ficar batendo na porta do Palácio do Planalto toda hora para pedir, para implorar recurso. E aí entrou nessa história, como você bem lembrou outro dia, e vou lembrar de novo aqui, o ministro Flávio Dino, que é o ministro com a cabeça política. E o deputado que apresentou o projeto é do mesmo estado do Dino, é do Maranhão. A gente já falou sobre tudo isso aqui, mas é sempre bom lembrar, assim, é uma disputa de poder e Desculpa, todos os poderes estão envolvidos. É aluno do Flávio Dino. Aluno, né? Não é só do mesmo estado, não é só do mesmo estado, não é só do mesmo grupo político, foi aluno. Aluno. É disso que eu tô falando, aluno. Eu, Wilson Lima, eu tenho grandes contatos com meus professores, inclusive deixa eu até aproveitar e mandar um abraço para todos aqui no meio-dia. Eu tenho um carinho pelos meus professores. O Flávio Dino foi professor do Rubens Júnior. Professor. Ou seja, meu amigo, é muita coincidência. Desculpa, Rodolfo. É isso, é prioridades. Vamos terminar com essa palavra, prioridades em Brasília. Está clara a prioridade nesse momento. E só para lembrar, Rodolfo, que nesse caso específico das emendas, o Flávio Dino quer mais. Ele, inclusive, falou na semana passada, em um seminário aqui no IDP, aquela instituição de ensino que tem o Gilmar Mendes como sócio, não é? Que a intenção dele é para 2025 mexer em outras emendas, porque ele quer mais. Não está na visão dele, do ministro Flávio Dino, esse assunto ainda precisa ser melhor azeitado, então tem muita coisa envolvida aí, e o Palácio do Planalto está lá batendo palma, como você falou muito bem, Rodolfo, quer dizer, o Palácio do Planalto está lá, e quer mais poder, quer ter mais gerência sobre as emendas parlamentares, e tem, de fato, um reforço de peso no Supremo Tribunal Federal para ajudá-lo nesse assunto. O Brasil, de fato, ele tem muita ingerência do Congresso no orçamento. E isso seria, do ponto de vista institucional, um problema. Porque o governo chega e fala, bem, vou aqui preparar meu orçamento e vou gastar assim. Só que aí chega o Congresso e fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso pode ser potencialmente um problema, dependendo da forma como os poderes se organizam. Agora, se o Poder Executivo, ele usa as emendas para ganhar apoio político de uma forma que não é correta, aí começa o Congresso a querer reagir. Foi o que aconteceu. O Congresso ele não tem essa afinidade toda com o governo Lula, está claro isso. As eleições municipais deixaram ainda mais escancarado, né? Os partidos, até os ministros do governo tentaram dizer, olha, a gente ganhou a eleição porque o PSD ganhou, porque o PMDB ganhou, o MDB ganhou, mas os candidatos desses partidos não concorreram, não concorreram pelo governo Lula, eles concorreram, inclusive, em muitos lugares, em muitas prefeituras, contra o PT e contra os interesses do governo Lula. Nesse meio desse jogo confuso em que as emendas acabaram desempenhando um papel assim, essencial
na disputa pelo poder em Brasília.